No vídeo de hoje eu vou trazer um conceito muito importante, que é a nossa sombra. Um conceito muito importante para o nosso desenvolvimento pessoal e para o nosso autoconhecimento. Então vamos falar o que é sombra, como ela afeta a nossa vida e a importância de integrar a nossa sombra nesse processo de autoconhecimento. Tudo isso você vai ver no vídeo de hoje. Bem-vindos ao meu canal. Para quem é novo por aqui, eu sou a Ana Almeida. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva, deixe seu like aqui, que isso contribui com a divulgação do canal e dos vídeos. O que é sombra? A sombra é uma parte muito importante da nossa psique, que contém aspectos reprimidos, negados ou não aceitos. Então, sabe aquela raiva que você sente às vezes do seu vizinho, do seu colega de trabalho, ou de você mesmo, e você pensa assim: peraí, eu sou uma pessoa iluminada, então eu não sinto raiva do meu colega, eu não sinto inveja de ninguém, eu sou uma boa samaritana, então sentimentos como ódio, raiva, inveja, medo, tudo isso é para os não iluminados. Eu já evoluí tanto que não tenho nenhum desses sentimentos. A partir do momento que a gente nega esses sentimentos considerados ali feios pela sociedade, esses sentimentos negados, reprimidos, eles vão para a nossa sombra. Então a nossa sombra é formada por tudo aquilo que negamos. Então sabe quando você nega uma situação? Aquele sentimento não desaparece, ele vira sombra. Na nossa sombra também há os nossos talentos. Então sabe aquela questão que você, quando era criança, adorava desenhar? E porque você ouviu que aquilo não dava dinheiro, desenhar não dá dinheiro, não é uma boa profissão, etc e tal. E você aí achou que desenhar era um talento desperdiçado, parou de desenhar e aquilo também foi para a sombra. Todos os nossos talentos não trabalhados estão também lá na sombra. E quando eu digo lá na sombra, é uma parte nossa que está reprimida, é uma parte nossa que está ali sem integrar. Esse termo sombra, eu não falo aqui dos negativos, dos seres ali trevosos, não. A nossa própria sombra, os nossos próprios talentos, as nossas próprias dores reprimidas que estão lá no inconsciente de forma latente. Não pense você que quando eu nego uma situação, aquela situação vai desaparecer. Ela simplesmente virou sombra, simplesmente está debaixo do tapete. Aí eu te faço uma pergunta: se você vai varrer o chão da sua casa e você tem um lindo tapete ali, mas você não está com vontade de olhar para aquela sujeira ali que está no meio da sua sala e simplesmente você pega a vassoura, ergue o tapete e coloca debaixo do tapete. Te pergunto, essa sujeira desapareceu? Essa sujeira foi integrada? Não. Ela simplesmente está ali escondida. Está ali quietinha, mas está vibrando. Tanto é que esse tapete, se você continuar varrendo ali a sujeira para debaixo dele, chega uma hora que ele vai virar uma montanha no meio da sua sala. Então ele vai fazer ali, o tapete está aqui reto, de tanta sujeira embaixo, vai ficar ali uma montanhinha embaixo do tapete, até você decidir olhar para aquela sujeira ali, porque ela não desapareceu. E a nossa sombra é viva, ela está latente. Então a gente pensa que a gente esqueceu aquela raiva que a gente teve lá na quinta série, mas se a gente não integrou, aquela raiva ainda continua latente. Pode-se passar a sua vida inteira, encarnações, enquanto você não trabalha ela vai continuar ali, latente e viva, crescendo, porque cada vez que você nega, joga para debaixo do tapete, aumenta a sombra. Ah, Ana, mas o que a sombra afeta a minha vida? Eu não posso deixar ela debaixo do tapete sem se preocupar com ela? Você tem o seu livre-arbítrio. Sim, você pode fazer de conta que está tudo bem e deixar essa sombra latente aí. Só que ela causa inúmeros desequilíbrios na nossa vida. Muitas doenças são causadas por não olhar a sombra. Muitas questões emocionais, depressão, ansiedade, medo, traumas, são ali advindos dessa sombra não trabalhada, não resolvida. Então você vai criando mecanismo para manipular essa sombra, só que ela não vai ser resolvida enquanto você não olhar para ela. E gente, eu vou dizer uma coisa para vocês: tocar o dedo na ferida, olhar para a sombra, ter a coragem de olhar, essa é uma sombra, eu preciso integrar ela. Não é tarefa simples, não é tarefa fácil, porque é a mesma coisa que você está ali com
Um ferimento, você machucou ali e você colocou um band-aid em cima daquele ferimento. Para olhar para a sombra, você tem que tirar aquele band-aid, limpar ali aquele corte, colocar um remédio para cicatrizar e ver que aquele corte faz parte de você agora. Pode ter deixado uma cicatriz? Pode, mas ele não está mais latente. É isso que a gente faz com a sombra. Vamos combinar que olhar para nossas dores e para as nossas fraquezas não é uma tarefa fácil? Porque a gente sempre pousa de bom samaritano, de iluminado, de imagina que se eu tenho raiva de alguém, imagina se eu posso ter ódio, eu sou uma pessoa tão boa, como que eu vou ter ódio de alguém? E aí, aquilo vai ficando mais e mais pesado. Uma forma de você analisar quais são as suas sombras é você olhar, parar um minutinho e pensar quem são as pessoas que você tem repulsa. Sabe aquela situação, aquele político que está lá no poder, ou aquela pessoa pública famosa que está ali nos holofotes, e que você olha para aquela pessoa e sente repulsa. Fulano de tal é horrível. Fulano de tal é isso, isso, isso. Muito provavelmente você está projetando as suas sombras não trabalhadas naquela pessoa. Então você olha aquilo como forma de projeção. Eu não tenho coragem de olhar para dentro e eu olho no externo aquilo que está incomodando em mim. Mas na verdade, aquela raiva, aquele ranço, aquela repulsa que você tem na pessoa é uma sombra sua não trabalhada, projetada no outro. Eu vou dar um exemplo prático. Vamos supor que eu tenho uma sombra não trabalhada com a questão da expressão. Então eu não consigo me comunicar, eu sou uma pessoa muito tímida, eu tenho ali traumas sobre a timidez, sobre expressão. E quando eu vejo alguém falando, alguém que foi gravar um vídeo, ou alguém que foi lá cantar, ou alguém que foi simplesmente se expressar de diversas maneiras possíveis e imagináveis, e eu olho para aquela pessoa e penso, mas aquela pessoa perdeu o juízo? Olha só como ela está falando. Olha só ela lá gravando vídeo, achando que ela é influencer, achando que ela sabe alguma coisa. Ou olha lá ela cantarolando. Que absurdo! Essa pessoa perdeu a total noção. Só que quando você para olhar, que você tem coragem de olhar, você não está julgando o outro. Você está vendo no outro a sua sombra reprimida. Pois é, o outro teve a coragem de fazer o que também você gostaria de fazer, só que você não tem coragem nem de olhar para essa sua sombra, quanto mais fazer aquilo. Então, aquilo lá te incomoda profundamente. Aquilo lá te incomoda de uma maneira que você perde o seu equilíbrio. Há uma sombra ali identificada com sucesso. Você também tem vontade de fazer o que o outro está fazendo, mas você nega aquilo e aquilo virou uma sombra que está trazendo para você situações no seu dia a dia, porque lembra que eu falei que a sombra é viva, então ela vai achar uma forma de se manifestar. Então, se você não quer olhar para ela, o universo vai trazer pessoas manifestando aquela sua sombra debaixo do seu nariz, cara a cara, assim com você, para você ter coragem de pensar, peraí, eu também queria cantar, eu também queria falar assim, mas eu não tenho coragem de olhar para minha dor, eu não tenho coragem de olhar para minha sombra reprimida, porque isso dói, isso me traz traumas que eu joguei lá debaixo do tapete e eu achei que está resolvido, mas não está resolvido. Porque se tivesse, vou trazer a mesma questão aqui. Você viu uma pessoa gravando vídeo, falando ou cantando, ou fazendo qualquer coisa que se expressa, e você não tem essa sombra, porque você fala o que você quer também. Então, se você não gosta da pessoa, não gosta do conteúdo, simplesmente você passa e ignora essa pessoa está falando lá. Mas isso também não me interessa, eu não vou me incomodar com aquilo. A partir do momento que o que o outro está fazendo me incomoda profundamente, pode ver que ali existe uma sombra. Então, uma maneira de você enxergar as suas sombras é você perceber o que te incomoda muito nas pessoas. Que quando você vê aquela situação, ai, que ranço, que sensação horrível que eu tenho quando eu vejo determinada situação. Aprofunde-se, que muito provavelmente existe sombra ali sem trabalhar, que você precisa olhar para ela e integrar no seu campo. E quando a gente não olha para nossa sombra, a gente cria um personagem que não é real.
Porque eu também tenho a minha luz e tenho a minha sombra. Quando você nega a sua sombra, você está negando metade de você. Você está criando uma máscara que não é você na realidade. Porque você está escondendo parte de você. Eu não estou dizendo que aqui que é para você se mostrar raivoso, se mostrar ali com inveja, que é para você alimentar esses sentimentos. Não, resolver a sombra não é alimentar a raiva, não é alimentar a inveja, é você integrar ela no seu ser. Eu sou luz e também eu sou sombra e tá tudo bem com isso. Eu não tenho problema de dizer que eu senti raiva de fulano de tal. Eu senti raiva e integrei essa raiva. Não fui lá brigar com fulano, não fui ser reativo. Mas eu integrei, eu senti muita raiva ainda e tá tudo certo. Não pense você que você sentiu raiva, que você é uma pessoa má. Não, você sentiu raiva. A partir do que você vai fazer com aquela raiva é o que define o seu caráter. É o que define se você é uma pessoa boa ou se você é uma pessoa má. Não é de sentir ela. Por exemplo, eu fiquei com muita raiva de fulano X. Mas eu não peguei e fui lá brigar com fulano, denegrir a imagem dele. Não, eu integrei essa raiva dentro de mim. Deixei-me sentir a raiva, porque quando eu trago luz para aquele sentimento, ele se integra ao meu campo. Minha sugestão é, quando vier a raiva, sinta a raiva. Se você quiser ali dar umas bufetadas na pessoa, você não vai fazer isso. A minha sugestão não é fazer isso. Só com o seu travesseiro. Então, com muita raiva, só com o seu travesseiro, dá um grito dentro da sua casa ou dentro do seu carro. Põe essa raiva para fora, mas não no outro, porque aí vira reatividade. O outro me fez uma coisa que me perturbou, eu vou lá e desconto no outro. E isso não é integrar a sombra, isso é ser reativo, é diferente. Mas o que eu estou dizendo aqui é que quando você nega alguma coisa, que ela vai para a sombra. Quando eu estou com raiva e deixo a raiva vir, vem raiva, vem em mim que eu quero sentir você, quero sentir toda a sua capacidade. Perceba que só de você fazer isso, você já traz um estado de presença para a situação. Não é a raiva que me domina, é eu que domino ela. Então ela pode vir? Vem. Venha com tudo que eu quero te sentir. Eu quero te sentir, não vou atacar outra pessoa. Eu vou deixar essa raiva vir e vou integrar ela. Não vou mandar para a sombra. Vou integrar e ela vai fazer parte da minha personalidade como um todo, integrando luz e sombra. Então, olha a importância de integrar a sombra. Eu integro a sombra, aquilo passa a fazer parte de mim, mas eu não coloco aquilo no outro. Eu não projeto aquela dor no outro. E se eu integro a minha raiva, quando eu vejo o outro com raiva, eu só estou vendo um fato. Eu não estou trazendo julgamento e não estou entrando na energia da raiva com o outro, porque eu sei dominar a minha raiva. Eu sei que eu não sou um anjinho de asinhas que está flutuando no céu. Eu integro o meu lado ali, não luz, o meu lado sombra. E tá tudo bem. Então a integração da sombra a gente faz quando a gente traz consciência para ela. Integrar a nossa sombra é trazer consciência para aquela situação. A mesma situação vale para aquela história do talento que eu falei. Então vamos voltar à situação que eu disse. Você tinha um dom, um talento de desenhar. Só que porque você achou que não dava dinheiro, jogou para a sombra. E aquilo lá fica latente, tanto é que quando você olha a pessoa desenhando, criando quadros, por hobby ou por meio financeiro, você julga aquela pessoa. Como aquela pessoa sobrevive vendendo quadros ali na rua? A minha sugestão é, se você tem o dom de desenhar, volte a desenhar. Olhe para os seus talentos enterrados, olhe ali o que você gostava de fazer quando você era criança e traga esse talento, nem que seja por um hobby. Às vezes financeiramente você acha que aquilo é inviável, tá tudo certo também, mas traga como um hobby. Volte a desenhar, traga luz para aquela situação, que aí você tira essa sombra e você integra esse seu desejo como um todo. Não deixa ali para debaixo do tapete. Então, recapitulando, a sombra é uma parte inconsciente da nossa psique, aonde contém os nossos sentimentos e situações reprimidas. Então, tudo que eu reprimo no meu dia a dia, porque eu acho feio, eu acho inconveniente, aquilo não dá dinheiro, aquilo eu sou uma pessoa iluminada, não sinto raiva, vai tudo para onde?
tudo para sombra. E quando eu vou deixando essa sombra sem olhar, ela vai crescendo e vai tomando proporções ali que vai tomando conta da minha vida. Então, a questão da raiva. Eu não trabalhei a raiva, eu me transformo numa pessoa reativa. Então, qualquer coisa que fala para mim, eu não integrei a sombra, eu já vou brigar, já vou discutir com a pessoa, já vou ali jogar minha ira no outro. Por quê? Porque eu não trabalhei a minha raiva reprimida. Então, acontece aqueles famosos OPSES. O professor Hélio Couto ensina a gente que é o vazamento da sombra. Então, sabe quando você paga de bom samaritano, que você não sente raiva, você é aquela pessoa luz, paz e amor, só que aí vem uma pessoa e tira o seu equilíbrio e vem o ops da sombra, e quando você vê, você brigou, você falou coisa que não devia, fez aquele escândalo, e quando você volta em si, você pensa, nossa, eu acho que eu perdi um pouco o controle. Eu estou rindo porque já aconteceu várias vezes comigo isso, de não olhar a sombra e quando você vê, você perder o equilíbrio em determinadas situações. É porque a sombra estava ali embaixo do tapete, aconteceu esse vazamento de sombra e aconteceu esses ops. Então, para não acontecer esses ataques de fúria com você, ou determinada situação que ali a sombra está vazando, que a sombra está transbordando, a minha sugestão é integre as suas sombras, traga luz para elas, olhe para elas com carinho. E se você tem muita dificuldade para olhar para a sua dor, olhar para as suas sombras, para os seus aspectos reprimidos, busque ajuda, busque um terapeuta, busque um psicólogo, busque alguém que possa ali ajudar você a olhar para suas sombras com carinho. E lembre, gente, nunca é com julgamento também. Não é para você olhar para o outro e pensar assim, eu tenho repulsa porque o fulano está fazendo, então quer dizer que eu tenho isso em mim. Nossa, como eu sou um ser humano imundo. Não, não é para você fazer isso. Olhar para a sombra não é trazer culpa. Isso vai gerar mais sombra ainda. É você olhar e dizer assim, eu sou ser humano, eu estou evoluindo, eu estou num processo de evolução. Tudo bem sentir raiva, tudo bem sentir inveja, desde que eu pegue isso e integre junto comigo. Eu integre no meu campo. Não é aqui para olhar para a sombra com julgamento. Não é para olhar para a sombra e dizer eu sou a pior pessoa do mundo. Não, você não é. Porque a mesma proporção que você tem de sombra é a mesma proporção que você tem de luz. Você só não está sabendo trazer esse equilíbrio. E lembra que eu falei também que nas sombras tem os nossos talentos, os nossos tesouros reprimidos? Então a minha sugestão é olhe com carinho e com amorosidade para suas sombras. Traga esse aspecto seu do inconsciente com amorosidade, que você vai ver que a sua vida vai ganhar um novo rumo, vai ganhar uma nova história quando você começa a olhar de verdade, sem ressalvas, para a sua sombra. E se você quiser a minha ajuda para olhar para suas sombras, o meu contato está na descrição do vídeo. Eu faço atendimento com o Theta Healing, que faz essa meditação profunda, que pode ajudar você a encontrar as suas sombras ali, as suas crenças e as suas sombras mais profundas e trabalhar, limpar e integrar elas. E também trabalho com o Reiki, que ajuda você nesse processo de integração das sombras e de autoconhecimento. Então, se você quiser agendar uma sessão comigo, os meus contatos estão na descrição do vídeo. Vou deixar na descrição do vídeo também o meu Instagram. Lá eu coloco vídeos diários de autoconhecimento, terapia e espiritualidade. Se você quiser compartilhar nos comentários aqui comigo como que você trabalha as suas sombras, como é para você esse processo de autoconhecimento, pode deixar também que eu estarei lendo. Gratidão por ter me assistido até aqui. Não esquece de deixar o seu joinha. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal para ajudar a divulgação dos vídeos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.